Olá pessoal, hoje estamos com um programa um pouco diferente, mas sempre especial. E em comemoração à celebração dos 25 anos do Ministério Videira, não poderíamos deixar de fazer um programa especial e mencionar aquilo que Deus tem feito em outras localidades. Esta edição do Batom e Bate-Papo traz alguns testemunhos de pastores e pastoras que fizeram parte dos 25 anos da Videira. Nesta edição, eles compartilham como foi participar dos 25 anos, contando experiências marcantes e compartilhando as suas expectativas para os próximos anos. Confira e seja muito abençoado. Olá, sou Cristian Jimenez, pastor da Igreja Videira em Cuiabá, casado com a Jaqueline Jimenez. Vamos fazer quase 30 anos de casados. E temos 3 lindos filhos, Caroline, João Pedro e o João Marcos. A Carol já casou, então temos também um lindo genro, que é o Tiago. Não é mesmo? E servimos ao Senhor ali em Cuiabá, na Igreja Videira e também supervisionando a vinha Mato Grosso. Não é, irmão? Isso. E eu, como eu já disse, pastora Jaqueline, sou pastora ali da rede Radicais Kids, na Videira em Cuiabá, e eu também acompanho, toda a supervisão ali do Mato Grosso no trabalho com as crianças. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o pastor Márcio, moro na Flórida, supervisiono ali aquela região da América do Norte. Essa aqui é minha esposa, Gisele. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, sou Gisele. Como ele falou, nós estamos ali na América do Norte há 15 anos, servindo ao Senhor ali com alegria. Deus tem nos dado tempos felizes ali e a ênfase do nosso ministério tem sido alegria, Alegria de fazer a obra, alegria de edificar a igreja, alegria de gerar filhos para Deus e estamos motivados esse ano. Em Cuiabá nós estamos chegando em 8 mil membros adultos e vamos chegar em 5 mil crianças na cidade de Cuiabá, em nossas igrejas. E também vemos muitos frutos no interior, nas igrejas em que nós acompanhamos. Isso tem trazido muita alegria, mas a essência da alegria realmente é poder servir ao Senhor e saber a respeito do reino dos céus que está em nós e nós já desfrutamos disso desde o início do ministério. Verdade. Para nós é uma alegria, servir ao Senhor e nesse ministério, ter conhecido a Videira, de fato mudou, o nosso ministério, foi um marco na nossa história e a gente tem desfrutado, dessa unção que vem do pastor Luiz, da pastora Márcia. Então nós temos desfrutado de muitas bênçãos do Senhor. Quando ela fala mudou o nosso ministério, porque nós estávamos já envolvidos com a igreja desde sempre, mas eu fui ordenado mesmo ao Ministério da Palavra em 2002, dezembro de 2002, quando também conheci o pastor Luiz. Na mesma época, e desde então caminhamos juntos, já se vão aí mais de quase 23 anos, 22 anos e pouco, e não lembro, não existia um tempo em que eu fui pastor sem o acompanhamento. No início era o meu pai, mas realmente a vida inteira me acompanhando. Meu pai é pastor desde que me conheço por gente, sou filho de pastor, neto de pastor e muito abençoada a minha família, mas tive a honra e a alegria de ter o pastor Aloísio desde o início do ministério. Eu tenho muito prazer em dizer que sou acompanhado, discípulo dele, e comemos da carne, bebemos do sangue, acompanhamos tudo que acontece aqui em Goiânia. E um fato que eu estou me lembrando aqui que marcou muito a minha vida, foi a primeira vez que eu vim em Goiânia. Havia recém mudado aqui para o Bueno, construção acontecendo, os jovens pulavam e a poeira subia, era bem... só estava no contrapiso. E eu vi todo aquele mover e eu fiz uma pergunta ao Senhor. Eu falei, por que isso não pode acontecer lá em Cuiabá? E aí o Senhor falou claramente ao meu espírito, pode, não só pode como vai. E aí já se vão tantos anos, 22 anos, e o Senhor cumpriu aquilo que Ele falou em nosso coração. Temos muita alegria de estar aqui com os pastores, pastora Luísa, pastora Márcia, tantos anos nos abençoando. Realmente, e nós
não crescemos somente em números, né, amor? A igreja, assim, as pessoas sendo salvas, que é de fato assim, o cumprimento do propósito da igreja, né? Mas nós crescemos em todas as áreas, né? Na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Nós sempre fomos muito inspirados, né? Então, crescemos em oração, revelação da palavra da graça, conhecemos a visão dos vencedores, né? Que foi um divisor de águas também no nosso ministério. Eu sempre, né? Desde adolescente, eu sempre fui envolvida no ministério infantil. E minha sogra, né, ela era superintendente da escola dominical e eu fui treinada por ela e pela minha cunhada, mas nós não tínhamos, né, essa visão que Deus deu para a pastora Márcia, né? Então, assim, realmente para mim foi um fator assim de muito crescimento, né? Olhar o trabalho infantil com essa visão de evangelismo, né? Que as crianças têm necessidades espirituais que precisam ser supridas. Então essa foi uma das coisas que mais impactou o meu ministério, esse discipulado de mulheres que existe para um propósito, né? Que é apacentar as crianças. Então realmente assim para nós foi algo assim que nos trouxe muito crescimento, né? Como orar, declarar a palavra de Deus e ter alvos, trabalhar com agenda, são tantas coisas que têm enriquecido o nosso ministério até hoje, né? E eu creio que nós iremos ainda avançar muito mais, porque eu creio que existem coisas maiores aí para nós. É com alegria que a gente faz parte dos 25 anos de comemoração, celebrando 22 anos que nós fazemos parte desse mover de Deus. Sobre esses 22 anos que nós estamos aqui, família foi constituída, sonhos foram realizados, projetos foram alcançados, fui ordenado aqui, nosso casamento foi celebrado aqui, os nossos filhos foram batizados. Então tem uma série de coisas aí ao longo desses 22 anos que a gente faz parte e na verdade ainda eu tenho outras histórias, as quais eu vou contar para você já já. 22 anos de história, tem muita coisa, muito mover. Nós somos, né, do mover dos radicais livres lá no início e nós começamos a corte, noivamos, casamos, o Márcio foi ordenado aqui em Goiânia. Então, realmente, assim, a nossa vida e a videira, ao longo desses anos, é uma só, né? Nós tivemos tantos testemunhos, tantos milagres que nós experimentamos e vivemos aqui na videira, né? E levamos esse mover também ali para a Flórida. Há 15 anos atrás, nós pisamos naquela nação com a palavra do Senhor no nosso coração, né? E, assim, o que eu posso falar, né, da videira é que tudo de maravilhoso aconteceu na minha vida, nesses 22 anos, aconteceu debaixo desse mover aqui. A gente costuma falar que a gente tem 3 alianças. É com ela, é com o Senhor e com essa obra. Porque não tem como falar da nossa história sem falar da videira. A gente não está falando de uma nomenclatura, a gente está falando de um mover de Deus, de algo que o Senhor realmente liberou sobre nós, sobre essa nação, sobre outras nações. Então, fazer parte disso, tem muita coisa para ser dita. Não vai dar para falar tudo, mas à medida que a gente vai lembrando e compartilhando aqui os sonhos que nós vivemos, né, alvos que nós conquistamos, como igreja, como família, como casal, isso realmente foi assim, tremendo e poderoso. E quando o Senhor nos enviou ali para os Estados Unidos, nós fomos com esse coração mesmo, de levar esse mover para lá. E temos experimentado ao longo desses 15 anos também. A gente sempre fala, o que acontece em Goiânia, a gente quer que aconteça no mesmo mover, né, no mesmo poder de Deus, aonde nós estivermos, porque nós servimos a um Deus independente, né, do local, que Ele é fiel e Ele faz e Ele frutifica, né, nos capacita onde nós estivermos. Bom, nós já vivemos muitas coisas como igreja, porque, afinal de contas, são 22 para 23 anos, né? E realmente algo que me chamou a atenção logo no início é que como pastor Aloysio é usado por Deus e foi usado na minha vida para, num momento de dificuldade ministerial ali, onde existia algumas incertezas sobre liderança, e o Senhor falou através dele numa reunião de pastores, na primeira que eu fui, e foi em cima do meu problema, da questão ministerial, e realmente mudou tudo, trouxe clareza. E essa clareza é tão importante que eu vejo assim, nunca imaginei, né? Ministerialmente, ser o que nós somos hoje, né? Se hoje acompanhamos mais de 150 igrejas,
nós acompanhamos supervisores que acompanham pastores hoje e realmente eu não tenho nenhuma pretensão em ser original em nada. Sempre falei para o pastor Luiz com muita honra, cola, copia, entendeu? Não sou original, eu gosto de... Eu sempre me emociono quando eu falo do pastor Luiz porque é a minha inspiração, né? Tem sido minha inspiração nesses anos e eu sou muito grato a Deus pela vida dele e pelo que eu sou ministerialmente, né? Sou realmente porque o Senhor me deu o privilégio. Hoje eu vejo os pastores falando, né? Hoje somos mais de 1000 pastores na videira, né? E muitos, assim, falando sobre a honra de ter o pastor Luiz. Eu tive o privilégio de estar com ele desde praticamente o início. E desde a primeira reunião, beber uma água limpa que flui do trono e desfrutar disso. E tenho certeza que cada dia mais valorizando, né, o que ele sempre falou, o que ele sempre ministrou. Então, para mim é difícil até falar, mas eu sou eternamente grato a Deus pela vida do pastor Luiz. Pastora Márcia, que sempre edificou a nossa vida, né, a nossa família, e realmente é algo impressionante. E quanto mais você reconhece o favor de Deus, quanto mais você sabe que você tem o que você não merece, parece que isso aumenta na sua vida e você vai tendo mais e vai tendo mais. E aí você fala, não mereço, mas olha lá, Deus nos abençoando de novo, né? Então lembro até de uma situação que o pastor Luiz ganhou um carro, logo depois eu ganhei também. Então tinha assim, muito da gente brincar, olha, você é discípulo em tudo que acontece lá, acontece aqui. Foi porque é uma palavra que Deus nos deu realmente, que nós iríamos caminhar juntos e ter muitas vitórias juntos e nós cremos nisso. Sou eternamente grato ao Senhor, pastor Luiz e a pastora Márcia, por esse ministério, que não teríamos se não fosse a vida de vocês. Vocês são uma bênção, nós amamos vocês. Agora fica difícil da gente falar, né? Mas uma das coisas que também marcou muito o meu ministério foi quando eu fiz o primeiro encontro com crianças. Né? Eu nunca tinha visto isso acontecer, tantas crianças juntas se convertendo e sendo cheias do Espírito Santo. Né? Então eu lembro que realmente foi um desafio para nós e eu lembro que eu fui preparando todas aquelas palavras, comprei o manual do encontro, o kit, né? Vi um kit e eu olhava tudo aquilo e eu falava, meu Deus, mas será que isso vai acontecer? Será que é possível, né? Mas eu orei, né? Eu orei e falei, Senhor, se de fato o Senhor tem feito isso na vida das crianças em Goiânia, o Senhor vai fazer nas daqui de Cuiabá também. E eu lembro que eu fiquei assim impactada, né? De ver aquelas crianças recebendo ao Senhor, sendo curadas, sendo libertas e sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus. Então eu lembro que nesse encontro foram 50 crianças. E todas foram batizadas no Espírito Santo. Então eu recebi aquilo como um selo, né, do meu ministério e eu louvo a Deus, né, porque de fato isso marcou, né, o meu ministério e tem marcado até hoje, porque todos os nossos encontros com crianças são encontros realmente permeados da presença de Deus, que é algo que a gente aprendeu a valorizar e não abrir mão. Hoje são muitas crianças, né? Quantas crianças são na nossa supervisão ao total? Ao total já passou de 44 mil. 44 mil. São tantos testemunhos, tantas coisas que nos marcaram, que marcaram a minha vida aqui, nessa história de 22 anos de videira. Cheguei com 19 anos, uma moça, né, totalmente perdida, quebrada. E quando eu entrei no culto, aqui no Bueno, né, naquele Mover dos Radicais Livres em 2002, setembro de 2002, eu me lembro como se fosse hoje. Eu assisti o culto todinho chorando, o pastor fez um apelo, eu fui lá na frente me debulhando em lágrimas. Naquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma pessoa. O Senhor me transformou, me curou, me restaurou os meus sonhos. E uma coisa também que me marcou profundamente foi o curso de maturidade. Eu sempre falo que para mim é o melhor curso que nós temos. Eu lembro que eu assistia às aulas e eu falava, gente, por que ninguém nunca me contou isso? Como assim, alma, corpo, espírito? A aula de caráter também, eu chorando durante a aula.
Então, assim, isso foi no início, né? Mas quando o Evangelho da Graça foi inserido, né? Nós também tivemos, assim, o véu, né? Foi rasgado de novo. Assim, nós tivemos os olhos abertos e o mover de Deus foi muito maior ainda, porque nós realmente experimentamos de um Deus gracioso, amoroso, um Pai. Então, ao longo desses 22 anos, são muitos testemunhos, mas eu acho que esses 2 momentos foram realmente marcantes na nossa caminhada. Bom, a minha história começa um pouco antes ainda da videira, né? Eu me lembro do pastor Luiz ainda solteiro, pastora Márcia solteira, indo na minha casa. E eu falo para a pastora Márcia que eu tenho sempre quando eu a vejo, eu tenho uma memória afetiva quando eu a vejo, porque narra uma história, né? Então, perfume conta uma história, local conta uma história, mas pessoas também contam uma história. Então eu me lembro deles ainda solteiro e ministrando louvor ali em casa, os jovens, numa época, assim, parece que foi ontem, esse mover ali ali na área da minha casa. Alguns anos depois eu encontro o pastor Aloísio na Inglaterra. Eu tive o privilégio de ter mais contato dele como família. Lembro das meninas ainda muito crianças ali, devia ter uns 5, 6 anos de idade. E depois que eu voltei da Inglaterra, alguns anos depois, foi quando eu vim em um culto aqui, que minha irmã me chamou, e eu fui tão marcado, né? Eu me lembro que era dezembro de 2002, a palavra era João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, 10 princípios. Eu tenho essa palavra guardada e que enche meu coração de alegria. E lembrar que aquele dia, né, um convite simples da minha irmã, a minha vida seria totalmente transformada, impactada naquele dia. Daquele dia em diante eu me lembro que nenhum culto mais eu faltei, porque eu queria me encher com aquilo, eu queria aquela vida, aquela experiência. E cada dia me marcava mais. Fui me conectando, fui aprendendo, fui ouvindo, fui me envolvendo na vida da célula, me conectei com a minha futura esposa, tanta coisa maravilhosa, tantos amigos, tanta história, aonde comecei a responder a Deus. E eu me lembro que quando eu sentava, a palavra tinha tanta vida que eu ficava olhando para trás para ver se todo mundo estava experimentando o que eu estava experimentando. E eu ficava, Deus, tem mais ainda, tem mais, e cada vez tinha mais coisas. Então realmente não tem como negar que não existe um mover entre nós. Existe sim. E celebrar 25 anos é levantar memoriais. A Bíblia tem memoriais, marcos que são levantados. Então eu posso contar com alegria, com júbilo, né? Então quando eu me lembro do passado, engraçado, eu não embargo a minha voz, mas eu me encho de alegria, porque é uma história tão linda. E quando a gente fala que a gente está comemorando 25, eu fico esperando mais os 25 que tem para frente. Se até agora tem sido bom, o Senhor vai falando que sempre o final, e o final não é que vai acabar, é porque sempre tem algo que vai sendo acrescentado. A mensagem da graça, o que a gente tem recebido, a gente costuma ensinar o seguinte, que quando você fala da lei você não precisa de revelação. Você só obedece, mas para compreender a graça, essa você precisa de revelação. E que maravilha que a gente tem tido, né, dos nossos pastores, que nos inspiram, que nos ensinam, que têm paciência conosco, que nos instruem, pastora Luiz, pastora Márcia, os outros pastores, o Conselho Apostólico, homens que eu tenho tanta alegria de caminhar junto, uma história onde eu tenho aprendido, né? Eu falo que eu estou assentado ao redor da mesa com as pessoas que mais me inspiram. Que privilégio da minha vida fazer parte disso. E também em relação ao mover entre as crianças. Eu acho que isso eu tenho certeza, que é um diferencial no nosso ministério. E a primeira célula que eu liderei na Videira foi uma célula de crianças, em maio de 2003. E ali eu fui muito marcada pelo Senhor, porque eu não tinha aquele encargo, mas eu fui conquistada pelo Senhor liderando aquela célula. E o mover do Senhor entre as crianças também está nas nações. Hoje, as crianças que eu liderava lá atrás já são adultos, casados, com filhos. Então, é muito lindo você ver, que você faz parte de uma igreja de gerações, uma igreja geracional. Que o mover de Deus não para em nós. Os nossos filhos experimentam disso. Há poucos meses atrás, o nosso filho, que é americano, nasceu lá nos Estados Unidos, veio aqui para Goiânia e ele foi no encontro na mesma chácara que eu e meu esposo fizemos o nosso encontro. Então, assim, você percebe, uma igreja geracional que toca gerações. Nós estamos realmente passando o bastão. Nesses 25 anos de história,
Muitas crianças foram geradas aqui e hoje são pastores, já são discipuladores, já são supervisores. Isso é muito poderoso, né? Eu sou muito privilegiada, nós somos, como família, privilegiados de fazer parte da videira. Nossas expectativas para os próximos anos são grandes, né? Realmente existe, o Senhor tem me dado uma palavra sobre contentamento e satisfação. Nós somos muito contentes e estamos aprendendo, como o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele também aprendeu. Mas não estamos satisfeitos, nós impressionantemente queremos avançar, queremos mais, porque esse é o desejo do Pai, o coração do Pai é que nenhum se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para os próximos anos, o Senhor tem nos dado tantas coisas grandiosas que eu creio que serão realmente poderosas. O pastor Luiz falou sobre deixar para trás os 25 anos que já se foram e olhar para frente, porque coisas novas o Senhor tem para nós, né? Verdade. Nós temos ali, né, em Cuiabá já uma escola, né, que é a Escola Videira, e nós temos projeto de construir uma outra unidade, né, ali onde vai ser construído esse novo prédio. Nós teremos ali também creche e nós cremos que o Senhor vai nos dar abrigo também. Então existem muitas coisas que nós cremos que o Senhor quer dar e que Ele vai nos dar, porque nós estamos debaixo dessa mesma unção, né? Nós temos recebido lá em Cuiabá toda palavra profética que tem sido liberada. Então eu lembro quando o pastor Aloysio falou do ano da casa cheia, a casa ficou cheia mesmo. Hoje né? fazemos 12 cultos. 12 cultos. Então ficou muito cheio. E eu lembro daquela palavra também que foi liberada sobre a aceleração e realmente muitas coisas que nós estávamos orando e às vezes não rompeu e Deus acelerou muitas coisas, né? E nós estamos vivendo o ano das portas abertas e as portas estão se abrindo, né? E eu creio que outras também se abrirão diante de nós, porque o Senhor é aquele que tem, né, a chave de Davi e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Estamos felizes e não mencionamos ainda também as missões internacionais, né? Estamos plantando igreja no Paraguai, devemos começar também na Nigéria, estamos nos Estados Unidos abençoando lá, então estamos em muitos lugares e onde o Senhor nos enviar, nós iremos com a graça do Senhor e vamos avançar até que o Senhor venha. Um dia nós vamos ouvir, servo bom e fiel, vocês foram fiel no pouco, serão colocados sobre o muito. Para isso que nós trabalhamos e para isso nós vivemos. Amém. A minha expectativa para o futuro, para os 25 anos vindouros, 30 anos, 50 anos, ou até que o Senhor volte, vou te contar uma história. Fizeram um convite para eu participar de um evento nos Estados Unidos e das igrejas mais relevantes. Iam ganhar uma premiação e eu fiquei até com a interrogação, como é que eles conseguem falar quais são as igrejas relevantes? E quando fui subir no palco para poder receber a premiação, me deram 1 minuto para falar. Eu falei, nossa, mas que relevância que é essa para me dar 1 minuto? E eu pedi algo para que realmente eu falasse da parte de Deus ali. E aí quando eu subi, o Espírito de Deus colocou no meu coração e eu falei para eles. Falei, olha, eu agradeço realmente essa premiação, mas eu sou fruto de pessoas que choraram antes de mim. Eu só estou colhendo algo porque alguém clamou antes de mim, alguém chorou antes de mim, alguém intercedeu antes de mim. E aí eu estou recebendo esse prêmio pela graça de Deus. Mas o meu compromisso também para esses anos vindouros, para esses 25 anos, 30 anos, eu quero também clamar ao Senhor, deixar lágrimas aqui para que outros colham mais do que eu colhi. Que a gente possa ser lembrado como pessoas que clamaram nessa nação, que choraram por esse país, que esse mover de Deus que tem acontecido no meio da videira seja lembrado de homens que se levantaram para clamar a Deus, aonde o Senhor é o centro, aonde a palavra é o centro, aonde a mensagem é o centro, que a gente possa realmente marcar a nossa geração para a próxima geração com uma intercessão genuína, com o amor de Cristo, com a mensagem da graça, com a motivação correta. Então o meu coração é que a gente continue fazendo coisas maiores ainda, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se o Senhor não voltar antes, eu não consigo nem mensurar o que o Senhor fará nesses próximos 25 anos, porque
há 22 anos atrás, nós éramos 2 jovens, né, sem expectativas, sonhos, e o Senhor transformou. E hoje nós somos supervisores, né, o Márcio está ali supervisionando quase 30 igrejas na América do Norte, 3 nações, Estados Unidos, Canadá e México. E hoje a Videira está em mais de 30 países, 30 nações, falando, ministrando em idiomas que nós nunca, né, iremos aprender, não sabemos uma palavra. Nem nós, nem o pastor Luiz, nem a pastora Márcia, mas o Evangelho da Graça tem estado ali nessas nações, né? Então, eu de fato não consigo mensurar, mas a nossa expectativa no Senhor é que coisas grandes Ele tem. Ontem nós estávamos conversando, a pastora Márcia falando sobre isso, né? Que nós ainda não vimos e não experimentamos tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer. Eu pensei, meu Deus, eu já experimentei tanta coisa poderosa. Então, realmente, nós temos boas expectativas para esses próximos 25, 30, 40 anos, se o Senhor não voltar e se a gente ainda estiver por aqui. Mas é com alegria, né, e com expectativas boas que nós veremos. Eu creio que nós vamos ver as nossas próximas gerações servindo ao Senhor na videira, né, com alegria, com intensidade, com paixão. Eles que vão realmente pregar mais ainda para outras nações. Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens irão muito além de nós, vão fazer muita história também, em nome de Jesus. Então, se o Senhor não voltar, a gente já deixa marcado já essa gravação para daqui 50 anos, combinado? 25. Você quer 25? Eu já quero marcar de 50. Aleluia.